Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. E a gente inicia ainda falando das repercussões a partir da decisão de ontem do Supremo. O STF, por 6-5, derrubou a prisão após condenação em segunda instância, mudando o entendimento que vinha lá de 2016. Então agora, um réu condenado, a prisão pode recorrer até a última instância, até o Supremo Tribunal Federal, sem ser preso. No entanto, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o relator da Lava Jato na corte, Edson Fachin, disseram que a aplicação não é automática, né, e que isso não significa que as portas serão abertas para os presos saírem da cadeia. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, calcula que 5.000 pessoas devam ser beneficiadas ou possam ser atingidas, mas não é automático isso porque depende de cada juiz. Por exemplo, se um preso for considerado perigoso, mesmo que condenado em segunda instância e podendo ficar solto, o juiz pode determinar, por exemplo, uma prisão preventiva. Mas tem muita repercussão disso também na política, né, Carol? Tem bastante repercussão e também envolve a questão de um juiz decidir sobre a prisão. Aqui a gente tem o destaque do petista, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso ainda em Curitiba, e é a juíza Carolina Lebos que deve decidir se ele vai poder ser solto ou não, inclusive já nessa sexta-feira. Há uma grande expectativa dentro do PT, inclusive um planejamento. Se hoje sair essa decisão, o ex-presidente vai dormir, fazer uma vigília com aquele acampamento que ficou durante 19 meses lá na frente da PF, vai ficar à noite por lá e depois, no domingo, deve realizar um ato ecumênico no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e iniciar uma viagem, fazer inclusive um cronograma de viagem pelo país inteiro para reforçar um discurso contra o governo de Jair Bolsonaro. Ontem também o presidente Dias Toffoli deu uma senha importante ao Congresso, dizendo que está nas mãos dos parlamentares fazer qualquer tipo de mudança no Código de Processo Penal. O problema é que o clima não está para isso por lá. A gente ouviu, por exemplo, a Simone Tebet, presidente da CCJ, dizendo que quer pautar essa definição dessa PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição. Já o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, disse que não é bem assim, vamos esperar mais um pouco. Em destaque também as mudanças na cultura. A primeira, a própria mudança da Secretaria de Cultura para o Ministério do Turismo. A gente falou disso aqui ontem, quando um dos nomes cotados para o novo cargo de secretário, porque o Ricardo Braga deixou o cargo, foi para o Ministério da Educação, seria um filho de um missionário da Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares. No entanto, isso não se confirmou, e foi indicado para o cargo o dramaturgo Roberto Alvim, que recentemente nas redes sociais provocou revolta ao dizer que Fernanda Montenegro era intocável e chamou a atriz de mentirosa também. E hoje, no Diário Oficial da União, saíram novas mudanças com 7 órgãos vinculados à cultura que estão indo também para essa nova configuração lá no Ministério do Turismo, entre eles a Ancine, Agência Nacional do Cinema, o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também a Funarte, Fundação Nacional de Artes. A gente acompanha tudo, está lá no portal para você ver essas mudanças na cultura. Bom, vamos falar também sobre o Parque Nacional de Abrolhos, que é um berço importante de biodiversidade para o Atlântico Sul, uma referência, e que volta a ser aberto hoje. No dia 1º ele foi fechado por conta da aproximação daquelas manchas de óleo, né, que estão ocupando boa parte do Nordeste, inclusive de ter atingido uma das 5 ilhas do arquipélago. Depois de uma revisão, né, na região ali, foi constatado que não teve grandes danos à fauna e à flora e o parque foi reaberto a partir de hoje. Destaque também para o Campeonato Brasileiro, ainda a rodada de ontem, projetando a próxima do fim de semana, o São Paulo foi surpreendido, perdeu em casa por 2-0 para o Fluminense, caiu do 4º para o 5º lugar, agora superado pelo Grêmio, que ocupa a 4ª posição. O Flamengo ganhou lá no finalzinho do Botafogo, 1-0, se mantém na liderança, 8 pontos à frente do Palmeiras. Está com 74 pontos contra 66. No fim de semana, já amanhã, tem o clássico Palmeiras e Corinthians. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense. O Santos vai enfrentar o Goiás fora de casa. O Flamengo em casa recebe o Bahia. A gente acompanha tudo isso, além do clássico Cruzeiro e Atlético. Confira lá no portal estadão.com.br toda a tabela do Brasileirão e também a classificação e os jogos aí para o fim de semana. E aos 81 anos, a atriz Jane Fonda prometeu aos fãs continuar protestando pelas próximas sextas-feiras
até janeiro, lá no Capitólio, em Washington. Ela que já foi 4 vezes presa, se tornou um símbolo da causa ambiental, diz que foi muito inspirada, inclusive, pela jovem ativista Greta Thunberg. A gente continua acompanhando, traz inclusive um perfil dessa atriz, vai completar 82 anos agora em dezembro. E a própria Greta acabou também motivando a criação de um novo termo do dicionário Collins, a greve do clima, né? Foi uma expressão bastante utilizada por ela e agora foi eternizada também no dicionário. Então, sextou, protestou, né? Com a Jane Fonda. É isso aí. Destaques desta sexta, então, que você acompanha aí nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana. Até a segunda. Até a segunda.